Olá, meus amores! A tia voltando aqui com mais uma aula de matemática sobre ângulos, né? Para as nossas turmas de 8º ano. Então, a gente vai relembrar alguns conteúdos que a gente já estudou em anos anteriores, né? Para a gente ficar com a nossa consciência bem formada sobre ângulos. Primeiro, a tia vai fazer uma pequena revisão sobre retas, né? As retas numéricas, para a gente compreender, né? Relembrar. Muitos já conhecem, então a gente vai estar relembrando, na verdade, o que são retas, né? A reta, elas são linhas infinitas, né? Distintas de curvas, quer dizer, elas não têm curvas, senão não seria uma reta. Elas não têm início nem fim, né? Aqui eu estou só marcando o ponto A e B. Os pontos eu posso marcar por letra maiúscula. Mas as retas, né? Elas são sempre representadas por letras minúsculas, que pode ser R minúsculo, S e assim por diante. Segmentos de reta, né? O que são segmentos de reta? Os segmentos de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta, elas são sempre indicados por letra maiúscula, né? E eu tenho que lembrar que elas têm fim, certo? O segmento de reta, ela tem começo e tem fim. Então, eu posso marcar, né, por o ponto A passando pelo ponto B, né? Ponto A e ponto B, ok? Lembrando que tem começo e tem fim. E a semi-reta, que é o mais importante para o nosso estudo de hoje, né? Porque ela está relacionada diretamente com o ângulo. As semi-retas, ela é uma reta que tem início, né, marcado por um ponto, que a gente chama de ponto de origem, no caso aqui é o A, certo? É o início da reta, a origem da reta, ou seja, e uma linha que apresenta somente uma direção, né? Em um sentido, partindo de um ponto de origem. E lembrando que ela não tem fim, ela tem origem, mas não tem fim, né? Esta setinha aí, ela está apenas indicando que ela não tem fim. E como é que a gente representa as semi-retas, né? A semi-reta, nós vamos representar a origem, que é A, passando por B. Então, quando eu vou representar ela, eu sempre vou colocar essa setinha, né? Indicando que ela está apenas passando pelo ponto B. Então, eu tenho sempre que lembrar que ela vai ser representada por letra maiúscula. Ok, pessoal? Entendido? Um outro exemplo poderia ser, ó, se eu tivesse, por exemplo, uma reta deste modelo, ok? Aí aqui eu tenho o O, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B, ok? A letra B não ficou muito bonita não, mas é a letra B, ok? Aí o que é que eu quero dizer aí? Eu quero dizer que a origem é O, né? E que a origem O pode ser OB, aí eu vou representar OB. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o tracinho em cima e a direção, certo? O pontinho que indica a direção da reta. Então, aí é o ponto OB. E o ponto OA, origem O, passando por A, também representado com a setinha em cima. Entendido? Então, isso é uma semi-reta, quer dizer, um pedacinho da reta. Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo realmente sobre os ângulos, né? Os ângulos. O que são? São duas semi-retas, por isso que eu falei que é tão importante conhecer as semi-retas, né? Porque o ângulo são duas semi-retas que têm a mesma origem, né? A origem aqui é o ponto O, ok? Então, esse ponto O, né, ele vai passar pela semi-reta A e o O também é a origem para a semi-reta B. E a regiãozinha que está entre as duas semi-retas nós chamamos de ângulo. Então, a tia representou aqui do lado, né? A ângulo B é a forma de eu representar o ângulo. Vai ter esse sinalzinho aqui em cima, né? Tipo um circunflexo. O O é a origem, né? Portanto, ele é o vértice, né? Dos dois lados, né? Eu tenho o vértice. Então, o O é o vértice. O OA é um dos lados, né? É uma semi-reta que eu vou chamar de lado. O OB
O OB aqui representado é o outro lado, né, do ângulo. Então, duas semi-retas vão formar um vértice e essa regiãozinha nós vamos chamar de ângulo. O ângulo, geralmente, nós medimos usando um transferidor, certo? Tá aqui o modelo de um transferidor, ok? Então, nós costumamos usar um transferidor para desenhar, né, os ângulos, para formar os ângulos. Então, nesse transferidor, você pode ter a volta completa, né, que a gente vai chamar de um giro. Eu posso ter a meia volta, né, daqui para cá, que é a meia volta, né, que a gente chama ângulo de meia volta, ou ângulo raso. Se eu traçar um traço daqui para cá, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Mas a tia vai mostrando aqui de um por um, ok? Primeiramente, compreender que aqui eu tenho, ó, um ângulo, né, que a gente chama de ângulo agudo, ok? Nós temos um ângulo agudo que riscou daqui, só um minutinho, tá ao contrário, né? Aqui forma um ângulo de 40 graus, ok? Um ângulo de 40 graus, medida menor que 90, ok? Ó, duas semi-retas se encontram aqui no vértice e essa regiãozinha foi medida com o transferidor e dava 40 graus. Portanto, ele é um ângulo menor que 90, nós chamamos de ângulo agudo. Agora, nós vamos ver um ângulo reto. Um ângulo reto com medida igual a 90, ok? Então, eu tenho aí um ângulo de 90 graus, ok? O ângulo de 90 graus, se a gente observar e colocar a retinha aqui, ó, do transferidor e riscar esse traço aqui, nós vamos observar que se forma aqui um ângulo de 90 graus. E eu tenho ainda um ângulo obtuso, né? O obtuso é aquele que é maior que 90 graus, né? Deixa eu tentar colocar aqui um ângulo obtuso, tá vendo, ó, que ele saiu, passou pelo 90 graus e ele mede mais que 90 graus. Na verdade, ele mede aqui 145 graus e é um ângulo que a gente chama de ângulo obtuso. Aí nós vamos ter ainda, né, um ângulo que a gente pode chamar de ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, que ele dá a volta completa, né? Aqui eu não vou medir porque ele não vai ser igual, porque a tia mudou a figura. Mas é um ângulo raso com medida igual a 180 graus. É o ângulo que a gente chama de meia volta. É como se eu fizesse isso. Eu tenho um ângulo de meia volta ou ângulo raso. E nós temos ainda o ângulo que a gente chama de côncavo, né? O ângulo côncavo é um ângulo com medida entre 180 e 360. Ó, você vê que ele passou do 180 e veio até mais aqui, né? Ele tá entre o 180 e 360, por isso ele chama-se côncavo. Na verdade, esse aqui mede 225 graus. E nós temos o ângulo que a gente chama de giro, né? O ângulo de giro ou de volta, uma volta completa. É um ângulo com medida igual a 360. É como se a tia pegasse aqui o transferidor e desenhasse toda a volta do transferidor. Então, toda essa volta a gente chama de ângulo de giro. Mas nós ainda temos outros tipos de ângulo. Nós temos um ângulo que a gente chama de ângulo oposto do vértice, ok? O que é, tia, um ângulo oposto do vértice? Você vai observar, né, as semi-retas. O ângulo AOB, a origem aqui, o O, tá vendo, ó? É a origem para esses ângulos, que essas duas semi-retas, e a origem para essas outras duas semi-retas, que aí nós vamos chamar de A, ângulo B, né? E C, ângulo D, ok? Então, nós temos aí essas duas posições. Se a gente observar, eu tenho dois ângulos opostos, ok? Ó, eles são opostos nas duas direções. Oposto aqui, ó, ao outro, e oposto aqui, né? Que o total dele, né, para dar 180 graus.
E ainda nós temos o ângulo que a gente chama de adjacentes. Tia, o que é ângulo adjacente? Né? São dois ângulos, né, que são iguais, consecutivos, né? Que eles possuem pontos em comum. Aliás, não iguais, né? Eles apenas estão em comum. Esse, ó, um vértice B para o vértice C, né? Olha, eu tenho aqui esse pontinho, essa região, e tem essa outra região. O que é que elas têm em comum? Esse mesmo semirreta, né? Essa mesma semirreta está em comum para os dois. Então, são dois ângulos adjacentes, né? São consecutivos, quer dizer, possuem um ponto interno, que aqui é um ângulo interno, em comum, ok? E nós temos um ângulo que a gente chama de bissetriz, né? O bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo, que é isso, tia? Né? É um ângulo, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que parte do vértice, tá vendo, ó? Agora sim, eles têm dois ângulos em comum. Se eu dissesse que esse ângulo era 50 graus, e eu dividi ele aqui no meio, então esse pedacinho era 25, o outro pedacinho de lá, 25. Então, nós temos aí o que a gente chama de bissetriz, dividido em dois ângulos congruentes. Lembrando que congruentes quer dizer iguais. Então, bissetriz vai ter dois ângulos iguais, partindo da mesma origem. E aí, nós ainda temos ângulos complementares. Tio, o que é ângulo complementar, né? Ângulos complementares são os ângulos, né, que somando vai dar 90 graus, né? Eu tenho esse pedacinho, alfa e beta aqui que a gente chama, igual a 90 graus. Se eu somar esses dois pedacinhos, eu vou ter 90 graus. Então, ângulos complementares, eles possuem 90 graus. E os ângulos complementares, eu ainda posso dar um exemplo, ó. Eu tenho esse ângulo valendo 30, então, para chegar em 90, falta 60. Somando 60 mais 30, eu tenho 90 graus. Então, esse é o ângulo que a gente chama de ângulo complementar. E o ângulo suplementar, né? O ângulo suplementar é aquele que a sua soma tem que dar 180 graus. Então, nós dizemos que dois ângulos são suplementares se a soma for igual a 180. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo e o outro ângulo. A soma desses dois ângulos tem que dar igual a 180 graus. Ok? Então, quando eu somo os dois ângulos, tem que ser igual a 180, ângulo complementar. E aí a tia traz um exemplo aqui abaixo, né, do ângulo suplementar. Quando que é suplementar, né? O ângulo suplementar, eu tenho esse pedacinho aqui valendo 45 graus. Deixa eu te arrumar aqui. 45 graus, tá vendo? Ó, a origem, ponto O. Semirreta B, semirreta C, valendo 45 graus, né? E da origem, a semirreta C para A, valendo 135. A soma dos dois é igual a 180 graus. Então, isso é um ângulo suplementar, não esquecer. O suplementar é igual a 180 graus. E nós ainda temos dois ângulos, que são replementares. Quando a sua soma for 360 graus. Então, eu tenho esse pedacinho de ângulo aqui, ó, o ângulo, e esse outro marcado na cor azul, né? A soma dos dois tem que dar igual a 360 graus. Então, isso é um ângulo replementar. Então, por hoje é só. A tia volta com as nossas atividades. Um cheiro, fiquem em casa e se cuidem.